Perfeito, perfeito. Então tá, pessoal. Bom dia para vocês aqui, na nossa tarde aqui na Alemanha. Deixa eu começar a contar o meu tempo. Eu planejei a nossa apresentação para ser aproximadamente 30 minutos, tá? E aí eu pretendo deixar 10 minutos para que a gente enderece aí as perguntas e tal. Bom, antes de mais nada, agradecer a todo mundo que está participando aí, muito obrigado. Para mim é uma honra estar fazendo esse evento aí. Hoje está trabalhando na Camunda há algum tempo já, em português, né? Fantástico isso, né? E quero agradecer também aí a duas pessoas aí que foram minhas inspirações para essa apresentação. Uma delas é um consultor americano nosso, Ryan Faust, que fez uma apresentação no user group do sul da Flórida, e eu me baseei um pouco na apresentação dele. A minha apresentação tem um foco um pouco diferente, porque foi depois da release 7.13, né? E é o nosso cofundador, o Bernd Rucker, né? Que é basicamente um evangelista do Camunda, um evangelista do Zib, e está sempre falando, viaja o mundo inteiro, viaja a Europa inteira, falando sobre isso, né? Pessoal, se eu olhar para a esquerda, aqui à minha esquerda é porque eu estou olhando para as minhas notas, tá? Então, de novo, aí, muito obrigado por participarem, tá? Espero que essa apresentação aqui seja interessante para vocês, tá? Antes de mais nada, assim, só algumas informações aí sobre mim. Então, meu nome é Lucas, sou consultor na Camunda. Eu atuo na Camunda aproximadamente há 1 ano e meio, tá? E já trabalhei fazendo missões, como a gente chama, né? Em diversos clientes aí em todos os lugares do mundo, inclusive no Brasil, né? No final do ano passado, estive no Brasil fazendo algumas missões aí junto com uma pessoa do grupo de CSM, né? Uma outra pessoa desse time, né? Então, vamos começar então com a apresentação. Deixa eu só... Opa, beleza. Bom, pessoal, então assim, a agenda hoje, tá? Eu quis trazer um tema bem inovador, é um tema que já é falado há bastante tempo, que já é trabalhado bastante tempo na Camunda, com os produtos da Camunda. Só que eu quero trazer esse tema e eu quero linkar com as novas features que a gente tem e fazer uma demonstração para vocês de como que o Camunda Optimize hoje, a versão 3.0, a nova Major do Optimize, como ela é para mim assim ela tem uma feature muito disruptora, assim, de permitir monitoramento dos seus processos de ponta a ponta, mesmo que eles não estejam no Camunda, tá? Então, a minha ideia hoje então é falar um pouco do papel do consultor rapidamente, falar um pouco das novas funcionalidades e como é que elas ajudam nesse contexto de microserviços. Então, eu vou talvez até explorar um pouco mais ali em cima da apresentação do Renko, em que ele falou um pouco dessas novas features, né? E eu quero fazer uma demonstração prática, demonstrando como o Optimize consegue, então, te dar visibilidade ponto a ponto dos teus processos, mesmo que tu não tenha eles, que eles não estejam automatizados, então, numa plataforma como o Camunda, tá? Após isso, então, a ideia é fazer uma etapa aí de perguntas e respostas para que todo mundo consiga, ou a maioria das pessoas consigam tirar suas dúvidas aí. Bom, vamos seguir em frente, então. Bom, afinal de contas, então, quem são os consultores, né? A palavra consultor é uma palavra muito genérica, né? Inclusive no mercado de TI, né? Eu gosto de pensar nos consultores como nessa imagem. Opa! Como o Yoda, né? O Yoda é um consultor e os pequenos padawans são as pessoas que ele ensina acerca de Camunda, ele ensina acerca dos nossos produtos. Então, basicamente, a gente é responsável por te ajudar a conhecer, implantar e se especializar em tudo sobre Camunda. Tudo relativo a Camunda, nós vamos te ajudar a se especializar, nós vamos te dar o caminho certo para trabalhar, né? Então, assim, nós temos aqui o nosso próprio conhecimento, a gente está sempre na ponta, trabalhando com inúmeros clientes, em inúmeros tipos de setup diferente, em inúmeras localidades do mundo, né? E nosso objetivo é sempre também passar conhecimento, né? A gente não retém conhecimento também, nós estamos sempre passando conhecimento de inúmeras formas, né? Então, a gente apoia o prospect desde a etapa mais inicial, quando o prospect quer tirar as primeiras dúvidas, quer fazer uma demo, até uma prova de conceito, conduzir prova de conceito, até depois a gente está realmente ajudando o cliente a implantar, dar treinamento para o cliente e apoiar ele, por exemplo, com questões que ele tenha de implantação, né? Então, assim, esse é o nosso trabalho, basicamente. Nós somos vamos dizer, a interface técnica do Camunda com os nossos prospects, os nossos clientes, né? Bom, então, com relação aos consultores, né, basicamente é isso. Nosso trabalho se resume a apoiar vocês a conseguir atingir os objetivos que vocês desejam com os nossos produtos. Bom, acho que essa parte ficou clara.
não tem tanta... entendo que isso é uma coisa relativamente simples, né? Entender o nosso papel. Bom, mas então, e aquele assunto dos microserviços? E um comentário interessante, né? Eu estava esquecendo que microserviços era com 2 S's, tá? Então, valeu pelo Maurício me lembrar disso, né? Enfim, o que a gente consegue trazer do contexto de Camunda com microserviços? O que a gente consegue trazer? Bom, vamos entrar então um pouco num caso de uso relativamente comum, mas antes eu queria entrar um pouco no que é o microserviço, o que é o conceito de microserviços, tá? Então, essa definição eu obtive de um excelente site chamado microservices.io. Esse site basicamente fala o seguinte, tá? Então, microserviços é um estilo de arquitetura, tá? Em que as aplicações são formadas por conjuntos de vários serviços. Geralmente, esses serviços têm uma especialização de uma funcionalidade de negócio, né? Então, geralmente também se aplica aquele conceito de domain-driven design, né? Que é uma coisa que se aplica muito nesse contexto. Geralmente, eles são desacoplados, são fáceis de ser testados ou relativamente simples de ser testados. A implantação deles é independente, ou seja, eu consigo fazer o deploy, eu consigo ter uma rotina de CI/CD diferente para cada um desses microserviços. E a teoria romântica dos microserviços é a ideia que eu tenha times independentes e times pequenos para manter eles, né? E que cada time consiga ter liberdade, consiga trabalhar de uma forma que ele evolua a sua tech stack, né, individualmente, né, e tenha uma entrega mais rápida. Cada time é mais independente um do outro. Você não desenvolve aquele monolito, né? E diga-se de passagem, eu absolutamente acho que monolito não é uma coisa, uma conotação negativa. Eu acho que, né, não existe bala de prata. Mas como nós estamos falando de microserviços, o oposto dele seria o monolito. Então, ao invés de trabalhar com aquele gigante monolito ou aquele motor de processos gigante que orquestra tudo a empresa possui, você trabalha com motores distribuídos, né? Bom, então vamos falar um pouco de um caso de uso aí comum ainda, essa questão de microserviços aí, tá? Uma questão bem interessante aqui, que a gente até aborda nos nossos treinamentos, é o seguinte, né? Bom, basicamente, então, a gente tem... Vamos pensar num processo relativamente simples. Você vai na Amazon, você quer solicitar um produto, você quer pedir um produto, a entrega de um determinado produto, e você tem todo um conjunto de microserviços vamos dizer assim, tem uma coreografia, né? Eles estão trabalhando em conjunto para atingir o objetivo desse processo, tá? Então, a partir do momento que eu recebo uma ordem, ou que uma ordem é enviada, eu tenho um processo de pagamento sendo iniciado, né, logo após isso. Esse processo de pagamento, quando ele é recebido, ele dispara um processo de inventário, né, para fazer a alocação, para fazer, enfim, a subtração do estoque. Quando esses itens são obtidos, eu disparo um outro processo de envio e o fim do processo é um evento de itens enviados. Tá? Então, esse é um contexto bastante comum e, geralmente, como é que a gente aborda isso dentro do Camunda, né? A gente aborda da seguinte forma. Nós temos processos em cada um desses microserviços. Aqui, esse diagrama está em inglês, tá? E ele é um diagrama que eu extraí de uma das apresentações do nosso co-founder. A ideia, então, é que você tenha processos especializados em cada um desses microserviços. Esses processos têm um foco, né, uma atuação focada. Então, por exemplo, o processo de ordem, ele é o processo principal, né, vamos dizer assim, que orquestra toda a execução. E você tem cada microserviço com um conhecimento específico dos seus processos. Tá? Eles não necessariamente todos os microserviços também possuem Camunda, né? Como os microserviços se conversam através de eventos, pode ser que eu tenha eu tenha feito aquisição, por exemplo, a empresa tenha feito uma fusão com outra empresa e ela tem um microserviço que ainda não tem Camunda, que, né, não está utilizando ele. Então, assim, eu tenho uma arquitetura bastante híbrida, né? Como nesse diagrama... Opa, perdão aqui. Deixa eu só voltar aqui para minha apresentação. Só um minutinho. Aqui, perfeito. Bom, deixa eu só pegar minhas notas de novo. Ótimo. Bom, então, o que acontece, tá? Nesse contexto aqui, né, o mais comum, então, é nós trabalharmos, então, com uma situação como essa aqui. Essa situação aqui, você tem um barramento de mensagens, né? Você tem inúmeros microserviços comunicando entre esse barramento e alguns microserviços têm um motor de Camunda, né?
ou um outro tipo de motor de processos, ou qualquer outra tecnologia de integração, de orquestração que seja, outros não têm. Isso é normal, devido ao fato de que não necessariamente eu consigo ter uma tech stack que seja corporativa e que todo mundo utilize. Inclusive, a teoria dos microserviços prega que cada um dos times poderia, em teoria, escolher a sua tech stack, né? Então, isso é uma coisa aí que bem interessante, assim. Então, eu começo a ter esse desafio, que é o desafio da visibilidade, né? O desafio de, nossa, mas eu tenho vários pequenos processos quebrados, distribuídos. Como é que eu faço para ter uma visibilidade do todo disso, né? Então, por exemplo, o que muda agora, né? O que muda com essa nova versão, com esse novo release da Camunda? E como é que eu faço para ter, então, como eu falei, uma visibilidade maior aí desses processos? Bom, de forma inicial, aí, o que mudou? Vamos falar um pouco desse novo release da versão 7.13, tá? Vamos começar falando um pouco do Camunda Run, né? Então, aí eu coloquei na execução. Por que na execução? Porque é uma parte que corresponde à execução dos processos. Então, o Camunda Run ele é uma distribuição, ele internamente ele é desenvolvido em Spring Boot, né? Mas ele é uma distribuição empacotada que facilita com que você tenha o seu getting started, né? Que você inicie mais rapidamente, né? A ideia do Camunda Run é um direcionamento do produto para facilitar que outras tecnologias consigam utilizar o Camunda e que você não precise ter esse conhecimento de servidor de aplicação. Ah, eu tenho que conhecer Tomcat, eu tenho que conhecer Whitefly, eu tenho que conhecer alguma coisa específica. A ideia é a gente encapsular isso. A ideia é transformarmos como um executável, né? Então, você tem um script que inicia esse executável, que no fundo é uma aplicação Spring Boot e que tem uma série de configurações que você pode fazer, tá? Você já tem, então, empacotado ali dentro, você tem toda a solução pronta, você tem o cockpit, você tem o admin, você tem o task list, e você tem a API REST disponível para que você consiga fazer o deploy de seus processos e você consiga, então, utilizar esses aplicativos para conseguir fazer operações, fazer uso das tarefas, enfim. Tá? Então, a ideia também do Camunda Run não é ser somente uma distribuição de testes. Não, o Camunda Run é uma distribuição para uso em produção também. Né? Então, você tem como, por exemplo, criar arquivos diferentes de configuração no Camunda Run, e aí você pode integrar isso como parte do seu pipeline, ou, por exemplo, utilizar uma imagem Docker, em que você consegue substituir as configurações por uma configuração de produção. Então, já pensamos nessa ideia de transformar essa distribuição numa coisa que você consiga fazer o deploy de uma forma mais fácil, e dessa vez sem ter que ter todo aquele conhecimento específico, ou aquela ideia específica com relação a servidores de aplicação Java, né? Então, para mim, o Camunda Run é uma mudança muito legal. Eu usei o Camunda Run num treinamento que eu tive, inclusive, na semana passada, né? Que era um treinamento com pessoas mais, assim, com foco em helpdesk, e ele me ajudou muito, muito, muito a não ter que me preocupar tanto com essas dificuldades às vezes, que aparecem quando a gente tem que pensar num servidor de aplicação, numa infraestrutura Java. Bom, depois a gente tem um outro elemento muito interessante aí, que é a documentação da OpenAPI, tá? Então, a partir da versão 7.13, a nossa API REST tem uma documentação e tem uma definição de todos os nossos serviços utilizando o padrão da OpenAPI, o antigo Swagger, né? A ideia, então, na verdade, é manter essa tradição de padrões, de conseguir primar pelos padrões de mercado, né? Como a gente prima hoje por padrões mesmo no ramo de Java, ou como a gente prima mesmo em padrões em BPMN. A ideia é manter esses padrões e a ideia é permitir que você, de uma forma relativamente simples, consiga gerar, por exemplo, um client de uma API REST em Python, um client de uma API REST em C#, né? Que você não precisa escrever aquele boilerplate code, né? Como a gente fala, aquele código de infraestrutura que, na verdade, não agrega valor para o seu negócio. Que você já consiga rapidamente criar um código, um cliente, e esse cliente você conseguir utilizar aí para interagir com o seu motor de processo. Tá? A gente também teve uma adição de uma funcionalidade um pouco menor, mas é uma funcionalidade que dá uma visibilidade interessante. No cockpit agora, né, você tem uma parte do cockpit que se chama os jobs. Né? É um conceito que existe dentro do Camunda. E, bom, hoje em dia, uma das coisas que você consegue fazer troubleshooting é você consegue verificar qual o hostname do job que foi executado. É uma pequena mudança, mas isso dá uma visibilidade maior quando você pensa que você tem o Camunda rodando numa infraestrutura com inúmeros
nodos, né? Você tem ele, vamos dizer assim, numa distribuição horizontal, né? Um scaling horizontal. E aí você consegue ter essa visibilidade do troubleshooting para verificar. Daqui a pouco eu estou com um problema em um determinado nó, em uma determinada solução, mas não em outro, tá? Isso é uma pequena mudança, mas isso mostra como é a ideia do comprometimento do time de engenharia para realmente trazer essas features para a parte, vamos dizer assim, de orquestração de microserviços e orquestração né, de todos os seus processos, né? Bom, mas enfim, eu falei bastante dessa parte de execução, mas nós ainda não temos a visibilidade do processo em ponta a ponta, né? A gente está que nem o gatinho com óculos escuros espelhado, né? A gente não tem a visão de como esse processo está na ponta a ponta. Eu não consigo ver o processo e eu não consigo ter visibilidade de coisas que não estão ainda na camada, mas que talvez eu gostaria de ter essa visibilidade, né? Então, como é que eu endereço isso? Como é que eu resolvo isso, né? Então, para isso, a gente tem, então, o Optimize 3.0 veio com uma nova feature, tá? Então, só para relembrar, o Optimize é o nosso produto de monitorar, vamos dizer assim, o nosso produto de reporting, né? Então, ele é o produto que permite que você faça relatórios em cima dos dados do processo, né? E até o momento, antes da versão 3, o Optimize ele só permitia que você fizesse relatórios em dados de processos que estão automatizados no Camunda, né? Não havia possibilidade de conectar fontes de dados externas. O que agora o Optimize permite o Optimize tem uma API, né, que permite que você injete eventos dentro do Optimize. Por exemplo, você pode ter, como abaixo aqui, né? Eu tenho inúmeros diferentes microserviços. Pode ser que esses microserviços não estejam automatizados no Camunda, entendeu? Eu posso ter uma série de sistemas legado, RPA, eu posso ter outros motores de processo, como inclusive aconteceu com um prospect nosso, que tinha outros motores de processo e ele queria ter a visibilidade de tudo isso, aplicações SaaS, enfim, tá? A ideia é você ter um ponto de entrada, né, uma API de ingestão. Essa API de ingestão, então, recebe esses eventos e armazena os eventos no Elasticsearch. Só para quem não sabe, o Camunda Optimize ele utiliza um Elasticsearch como a sua base de dados, né? O Elasticsearch é uma base de dados de alta performance, de um motor de busca, né, praticamente. Então, a ideia, na verdade, é você salvar todos esses dados para que você possa fazer relatórios, né, com esse tipo de informação que não necessariamente está dentro do Camunda, tá? Bom, então, basicamente é essa ideia, né? Uma outra coisa que, obviamente, aí o pessoal pode pensar, tá, mas eu inseri os dados, e agora, como é que eu visualizo eles? Bom, você pode modelar processos a partir desses dados dentro do Optimize. Então, você não precisa mais modelar o processo dentro do Camunda só para fazer uma visão macro. Você simplesmente modela o processo dentro do Optimize. Esse processo, você faz um mapeamento com os seus eventos. Esse mapeamento com os seus eventos, aí você tem uma visibilidade de ponta a ponta. Você consegue, então, mapear, criar um processo que não está automatizado no Camunda, mas só para a visualização dos seus relatórios. Isso é bastante importante também. Ademais, também você consegue também simplificar processos que estão no Camunda. Por exemplo, você tem uma cadeia de inúmeros processos, né, no Camunda, mas você quer ter uma visão executiva, né? Você quer simplificar as fases. Você consegue ter esse macro processo no Optimize sem ter que necessariamente automatizar ele no motor de processo. E isso simplifica muito, tá? Então, a ideia aqui, como eu falei antes, então, é que você consiga fazer o mapeamento de um dos eventos ou de elementos no seu processo para eventos que estão inseridos ou injetados dentro do Optimize. Depois que você salva esse modelo, você pode publicar esse modelo, eu vou mostrar nessa demo aqui. Você pode publicar esse modelo e esse modelo vai permitir com que você faça análises praticamente da mesma forma com que você consegue fazer dentro dos processos que você já tem no Camunda, tá? Então, de forma geral, você tem uma visão de ponta a ponta agora com o Optimize 3.0, você consegue ter uma visão dos processos que não estão no Camunda e que também estão no Camunda e você quer simplificar e ter uma visão um pouco mais reduzida. Bom, a ideia então agora é tentar fazer uma demonstração. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Tenho 10 minutos para meus 30 minutos, né? Então, acho que vai estar bem, né? Vamos lá. Deixa eu verificar aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aqui, tranquilo?
Tranquilo, estão vendo ainda todos os slides. Agora muda Tá? para um site. Beleza, então. Bom, pessoal, deixa eu só explicar um exemplo que foi desenvolvido pelo nosso co-founder, o Bernd, né? Ele criou se você acessar aqui o GitHub dele, você vai encontrar esse Flowing Retail, né? Esse é um exemplo que foi criado por ele para demonstrar como você pode usar o Camunda no contexto de microserviços. Inclusive, existe até um exemplo de Zib aqui, tá? Que é interessante, que pode te dar essa visibilidade. Ele é um exemplo bastante completo, tá? Inclusive aqui você tem uma série de arquivos de Docker Composer aqui prontos que você consegue rodar e ele sobe toda a infraestrutura para você, que é inclusive o que eu estou fazendo, né? E aí ele já sobe Kafka, ele já sobe Zookeeper, ele já sobe as aplicações em fato de microserviços. Ele, no meu caso aqui, está subindo um Optimize também. Então, eu consigo ter uma visibilidade total, consigo fazer um teste, consigo verificar essas questões e eu tenho à disposição o código-fonte. Tá? Então, isso aqui é bem interessante e segue a tradição aí do open source, né? de compartilhar nosso conhecimento. Tá? Então, para quem está interessado, esse repositório aqui tem exemplos muito interessantes. Eu vou partir desse repositório aqui, eu já tenho tudo rodando na minha máquina, né? E eu vou mostrar uma pequena página web aqui que foi criada para fazer essa demonstração. A minha ideia aqui, basicamente, é o quê? Eu vou gerar um monte de eventos, eu vou gerar alguns eventos aqui. A gente vai fazer um acompanhamento deles como se fosse numa, entre aspas, ferramenta de visualização dos meus eventos que estão passando. E a ideia é conseguir fazer relatórios no Optimize com esses eventos. Então, criar processos no Optimize e fazer relatórios em cima desses processos que não estão automatizados dentro do Camunda, entendeu? Então, aqui, na verdade, eu só tenho um motor de Camunda, né? Só para o básico para que eu consiga ter o Camunda Optimize funcionando, mas os meus microserviços não têm Camunda dentro deles. Então, aqui no caso, eu tenho duas coisas que eu vou abrir aqui. Eu vou abrir esse pequeno componentezinho de checkout aqui, e vou conectar esse WebSocket aqui. Isso aqui são só duas interfaces web, isso aqui não tem nada a ver com o Camunda, tem a ver com a demonstração essa. Basicamente, esse botão aqui, se eu clicar nele, ele vai começar a gerar eventos. Nessa outra página web, eu vou ter uma visibilidade desses eventos. E aqui eu tenho o meu Optimize. Eu primeiro vou mostrar essa nova feature do Optimize, depois eu vou abrir uma versão do Optimize, que nós temos aqui, um showroom, que tem mais relatórios. E aí, só para entrar rapidamente nisso. Bom, então, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui essa minha aplicação web pronta para ouvir esses meus eventos que eu vou gerar, né? Então, aqui eu vou gerar algumas ordens aqui. Só vou clicar aqui, é bastante simples aqui essa demonstração. Criei 13 ordens, né? E aqui nessa aplicaçãozinha eu consigo ver essas ordens, consigo ver aqui o payload que foi mandado, né? Isso aqui é uma simulação de uma arquitetura de microserviços, né? Então, aqui eu consigo ver o payload que foi mandado para cada um desses eventos principais, da coreografia principal, né? E aqui eu consigo também até ver aqui, ele criou uma interfacezinha para que eu consiga abrir essa coreografia e ter uma visão geral, né? Então, recebendo o pagamento é enviado, né? Aqui eu não tenho Camunda, tá? Isso é só uma visualização com bpmn.io, só para visualizar essas etapas aqui. É só uma UI customizada que foi feita aqui para facilitar o entendimento. Bom, eu não tenho nenhum Camunda rodando de fato com esses processos, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho uma instância do Optimize que veio junto com isso aqui, né? Veio junto com todo esse conjunto de outras coisas, né? Essa instância de Optimize, eu tenho uma aplicação aqui que está injetando, né, do Kafka para o Optimize, usando um sync, ele está injetando esses eventos dentro do Optimize, né? Então, isso é um paradigma extremamente comum. Eu pegar os eventos que eu tenho no meu barramento, né, e começar a jogar eles para dentro do meu Optimize, né? Então, indo para o meu Optimize aqui, eu vou fazer um login bem simples. Esse meu Optimize está limpo, ele zerado, né? 0 km, não tem absolutamente nada aqui. Mas, para quem já usa o Optimize, né, vocês vão ver aqui que a gente tem uma outra aba chamada Event-Based Processes, que são processos de evento. Esses processos são baseados na API de gestão de eventos e nos processos também que já existem do Camunda. Deixa eu clicar aqui e eu vou clicar aqui para criar um novo processo. Aqui eu consigo modelar um processo dentro do Optimize ou simplesmente fazer um upload de BPMN. Deixa eu só modelar um novo processo. Quando eu modelo um novo processo, deixa eu criar um processo chamado gestão de ordem. Tá? Relativamente simples.
Então, o que eu posso fazer? Eu tenho a mesma experiência de modelagem do Modeler, do Cavimo e de outras aplicações. E o que eu posso fazer aqui é criar um processo e mapear os eventos para cada um desses elementos. Inclusive, o Optimize vai me sugerir eventos, dependendo do timestamp dos eventos e da sequência dos eventos, porque eu tenho um Trace ID que linka cada um dos eventos. Ele vai pegar o timestamp e ele vai ver, opa, esses eventos estão nessa sequência. Então, eu vou sugerir um processo para ele. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. A primeira etapa que eu tenho que fazer é adicionar um event source. Tá? Então, eu vou adicionar aqui uma origem de eventos. Pode ser processos do Camunda, eventos do Camunda, que já existem, porque eu quero criar uma versão simplificada de um processo, ou pode ser eventos externos. Nesse caso aqui, eu vou adicionar esses eventos externos, vou clicar em adicionar, aí eu começo a ter a lista de eventos externos. Aí eu posso modelar um processo que diz respeito a isso. Eu vou modelar um processo com 5 etapas, né? Eu vou modelar um processo com evento de início aqui, uma tarefa de recebimento de mensagem aqui, né? Depois eu vou clicar mais uma tarefa, né? Vou criar mais uma tarefa aqui, né? São 5 eventos que eu tenho, eu vou mapear dessa seguinte forma. E no final eu vou colocar um evento de lançar mensagem. Aqui é um BPMN só é uma mistura de uma documentação com um reporting. Então eu vou clicar aqui nessa mensagem, eu tenho que mapear o evento que diz respeito a essa mensagem. Bom, ele já até está me sugerindo que eu use o Order Placed Event, né? Então aqui é o meu evento de ordem, recebida, né? Aqui a mais eu tenho o evento de pagamento recebido, que é o evento que vem logo imediatamente após, né? Eu vou mapear aqui, então, pagamento recebido, tá? Depois eu vou clicar aqui numa outra tarefa, mapear o evento dos itens obtidos aqui, vamos colocar assim, né? Obtidos, tá? E depois eu tenho aqui mais uma tarefa, que é a tarefa, então, dos itens enviados, né? Então, itens enviados. E, por fim, eu tenho a última tarefa, que é a tarefa da ordem completada. Então, vou mapear aqui, colocar a ordem completada. Feito isso, eu basicamente só tenho que salvar o processo e clicar em publicar. Quando eu clico em publicar, ele vai dizer se eu quero publicar o processo só para mim ou para outras pessoas. Eu vou publicar esse processo. Ele leva um pouquinho de tempo aqui, alguns segundos, tá, para publicar, né? Mas a ideia é o quê? A ideia é que ele consiga que depois que eu faça a publicação, ó, já está publicado. Depois que eu faço a publicação, se eu voltar para o meu home, eu consigo fazer relatórios com esse processo. Então, eu consigo aqui acessar, consigo criar um novo relatório de processo. Vamos colocar aqui relatório de gestão de ordem, tá? Vamos fazer um heatmap. Todo mundo gosta de heatmap, né? Vamos fazer um heatmap, né? Então, vamos colocar, por exemplo, assim, uma definição de processo. Aqui já vai aparecer gestão de ordem. Aparece aquele processo demo, padrão, e a gestão de ordem. Bom, gestão de ordem versão número 1. Esse processo não está automatizado no Camunda. Depois eu vou vir aqui, vou selecionar o que eu quero ver. Nesse caso aqui, vamos fazer um heatmap simples de flow node, né, que é a quantidade de vezes que um nodo foi executado, e a contagem, e eu vou usar a visualização de um heatmap. Pronto. Aqui eu tenho já uma visualização desses eventos aqui, desse heatmap. Claro, esse é um processo linear, né? Então, ele realmente não tem nenhum gateway, nada, mas, obviamente, isso também é possível de modelar ali. Você consegue ter essa visualização também, caso você queira, né? Outra coisa que pode ser vista aqui também, por exemplo, é a duração, né? A duração aqui já está levando em consideração milissegundos. Então, eu tenho como ver esse tempo em milissegundos que meu processo está demorando. Onde eu tenho um mapa de calor, eu consigo ver aqui, nossa, eu tenho um serviço que está levando 306 milissegundos. Talvez eu consiga definir aqui, talvez não, eu consigo definir aqui até targets específicos de tempo, onde eu digo assim, esse item aqui deve demorar no máximo 200 milissegundos. Então, eu vou colocar aqui 200 e vou colocar milissegundos. Tá? Esse aqui deve levar no máximo 150 milissegundos. Tá? E esse aqui deve levar no máximo 10 milissegundos. Opa, deixa eu só tirar a barrinha do zoom. 10 milissegundos. Tá? Se eu aplicar, agora eu vejo que as cores estão diferentes e os valores estão adaptados à realidade, né, que eu coloquei aquele valor de alvo, aquele meu target. Tá? Aqui, basicamente, é o mesmo processo do Optimize. Posso salvar esse relatório, posso adicionar num dashboard, posso adicionar compartilhar ele da forma que eu achar interessante, tá? E só para mostrar, então, uma base de Optimize um pouquinho mais interessante, em um minutinho, aqui eu tenho uma base de Optimize que já tem mais coisas, já é uma base mais interessante, eu já tenho mais outros tipos de relatórios. Então, para quem não conhece o Camunda Optimize permite tudo que é diversos tipos de relatórios.
com os dados do Camunda e agora com esses dados injetados de maneira externa. Então aqui, por exemplo, gráficos de números, né, que eu consigo analisar números, eu consigo aplicar filtros também nos gráficos, né? Aqui eu tenho um heatmap também, né, que eu consigo ver um pipeline, né? Então eu consigo ver um processo em que ele começa com um número muito grande de requisições e ele é um funil, e ele vai se afunilando. Por quê? Porque é um processo de contratação. Eu tenho 13 mil aplicações e dessas 13 mil aplicações, no final eu tenho só 82 pessoas que são contratadas. É um processo de contratação um pouquinho difícil, né? Então, aqui eu também tenho heatmaps de tempo, enfim, inúmeros tipos de gráficos. Assim, se vocês quiserem saber mais, vocês também podem conversar com a nossa equipe ali dos executivos de conta, tá? Para a gente, enfim, fazer uma demo, alguma coisa assim, que aí a gente leva 1h30 falando só dos nossos produtos, tá? E deixa eu só fazer aqui o fechamento, tá? Então, basicamente, essa é a demonstração que eu gostaria de fazer. Aqui está o link do projeto aquele do nosso co-founder, tá? Agora eu queria abrir para fazer um Q&A, tá? Perguntas e respostas, aí para a gente endereçar as dúvidas da comunidade. Fantástico, cara. Eu ainda não usei esse recurso aí, mas eu vi isso lá no Camunda ano passado e achei muito legal, cara. Muito bom. O Regis pergunta aqui, quais os benefícios de external tasks? Não está muito a ver aqui, mas isso aqui é uma pergunta que dá para falar horas, né? As perguntas podem ser totalmente desassociadas do tema aqui, não tem problema nenhum. A external task, basicamente é assim, ó, você usa a external task em geral quando você não trabalha com Java. Então, você usa a external task como um meio de conseguir executar a tarefa fora do Camunda, aí no seu ambiente de escolha, com um worker em JavaScript, Python, enfim. E também a external task é muito útil para tarefas de longa duração, porque um Java Delegate, que é uma execução de uma tarefa de serviço tradicional, utilizando uma classe Java, ela não é eficiente para você fazer tarefas que demoram, por exemplo, minutos ou horas, enfim. Inclusive, eu diria, nem assim, a partir de segundos, né, dezenas de segundos, né, isso aí já começa a não ser tão eficiente sob uma perspectiva de alocação de transações, né? O Java Delegate aloca na hora que um Delegate Execution chega, ele aloca uma transação do banco, e aí, se essa transação ficar presa, você começa a causar um uso de processamento muito grande no banco. A external task é mais eficiente, porque o token chega na external task, ele commita a external task no banco, o worker vem, pega aquela external task, e você mantenha o nodo, o seu banco de dados de Camunda relativamente leve. Então, para tarefas de longa duração, vamos dar um exemplo assim, eu preciso fazer uma tarefa que é rodar um batch, né? Demora 1 hora. Se eu usar um Java Delegate, eu vou ter um transaction timeout, né? Então, o que eu faço? Eu utilizo uma external task, desenvolvo essa external task usando Java, usando Python, usando JavaScript como eu quero, e basicamente essa ideia. E agora com o OpenAPI, você consegue muito facilmente conectar na API REST agora sem precisar montar o seu próprio cliente, né? Essa é a ideia. Uma resposta rápida para uma pergunta longa. Cara, aqui, ó, Gabriel pergunta, é possível estender o Camunda Optimize para que se possa adicionar dashboards customizados? Nesse momento ainda não. Então, hoje no Optimize você tem algumas pequenas modificações de UI que você consegue fazer, assim, logo, coisas assim, mas você não consegue criar dashboards customizados. A ideia do Optimize é ele ter esses dashboards que trabalham nessas dimensões de processo, de node, de flow node, coisas assim, e ser realmente a tua ferramenta de monitoramento agora, não só de processo que você tem no Camunda, mas fora. Mas nesse momento ainda não temos essa feature, né? O Mábio pergunta aqui, agora uma pergunta um pouco fora do contexto aqui, mas há alguma situação em que a migração de instância de processo do painel de Camunda não é recomendado? Necessita um plano de migração via código? Sim. Se você tem muitas mudanças de dados, estrutura, da forma como você usa as variáveis no outro processo, isso aí, inclusive, teve uma apresentação muito interessante sobre migração. Eu recomendo que vocês olhem se vocês procurarem o Camunda Com Live, houve uma apresentação muito interessante sobre migração feita pelo Chris, que é um dos consultores americanos. Tá? Ele fala de alguns detalhes sobre migração, mas a migração sobre código, inclusive existe um projeto no GitHub, um projeto da comunidade, que é para você criar migrações mais sofisticadas. Por exemplo, eu preciso renomear uma variável.
eu preciso transformar uma variável num outro tipo, né? Esse tipo de operação eu recomendo você fazer através de uma migração de código. Então, você cria uma classe de migração e essa classe de migração ela faz esse trabalho de fazer essa migração. Então, esse projeto é um projeto que cria uma API em cima da nossa API para facilitar essas mudanças de tipo de dado, nome de variável, coisas assim que geralmente a migração não leva em consideração, porque ela é mais a migração de tokens e não a migração tanto de dados. Eu simplesmente pego os dados que eu tenho na instância da versão anterior e coloco na instância da nova versão, né? Então, esse projeto é bem interessante. Eu não sei como é que a gente pode compartilhar links depois, Maurício. Cara, a gente pode fazer depois aqui pela comunidade, já está com mais de 700 pessoas. Tu faz um resumo e a gente manda pelo um aviso aqui para todo mundo, sem problemas. Ou Perfeito. a gente coloca lá no GitHub, alguma coisa assim. Perfeito. Vou enviar os links do que eu trabalhei aqui e também esse link com relação à questão que a gente falou agora, né? E também a questão das tarefas, das external tasks, também vou enviar alguns materiais aí. Tu é um cara que pode ser o nosso embaixador aí em Berlim, né? Porque tu é um cara brasileiro daqui, então pode fazer a gente sair um pouco de evento e fazer um pouco mais de mensagens dentro da própria Meetup para criar uma discussão, uma conversa direta com as pessoas que são os desenvolvedores. Além do fórum, né? Acho que o fórum da Camunda é uma coisa muito boa. Sempre o pessoal colocando coisas em inglês lá no fórum, né? Então, a gente pode também utilizar aquele fórum da Camunda, que é muito bom. Um lembrete aqui, pessoal. Vai ter, logo depois de terminar essa live aqui, ao meio-dia tem uma apresentação da Camunda sobre essas funcionalidades novas com o pessoal dos Estados Unidos, falando sobre o 7.13, né, que foi lançado hoje. Então, se vocês forem lá no site da Camunda, tem um link para se registrar lá e logo depois que terminar aqui, já entra outra apresentação sobre a versão nova e tem um pessoal perguntando aqui sobre features, forms e tal. Eu acho que a gente não pode falar muito sobre roadmap por enquanto isso não se concretiza, mas eu acho que sobre roadmap nós teremos coisas sobre o que foi sendo entregue agora e o que se pretende para outubro na versão 7.14. Cara, o tempo está no limite. Para concluir algumas considerações tuas. Eu acho que só para fazer um fechamento, então, acho que assim, peço que vocês, se vocês fiquem à vontade para explorar essas novas funcionalidades aí do produto. Eu vou colocar na comunidade os links do nosso blog, que inclusive também eu considero muito bom, em que tem toda a lista de features nova, todos os detalhes. Aqui eu tratei de algumas features mais macro, mas existem pequenas melhorias também que foi feito e vocês conseguem ver tudo que está sendo modificado no produto lá. E basicamente é isso. Muito obrigado aí né, eu tenho um slide do obrigado aqui, né? Então, muito obrigado aí pelo tempo de vocês e pela essa oportunidade. Estou muito feliz aí com isso. E microserviços com 2 S. Só faltou agora, ponta a ponta não tem mais if agora com a correção ortográfica. Tu tá aí só falando inglês e alemão, cara? Pois é, exatamente, né? Fazia anos que eu não fazia fazia quase 2 anos que eu não faço a apresentação em português, mas... Perde um pouco. Muito obrigado, cara. Pô, tu é um grande parceiro nosso aí e nossa representação aí brasileira aí junto com o pessoal, né? De adaptar aqui para nossa cultura. Pessoal, temos que falar com a Luca agora. Luca, você está aí? That's me, right? Let's go. Yeah, he wants you to present. Yes. All right, good stuff. Yeah, so hello everyone. Thank you so much for joining this meetup today. It's super exciting to see so many people from Brazil here at our online meetup. So this is really, really great. So maybe first of all, I tell you some infos about myself. So I'm Luca Buchholz. I'm from Germany. I live in Berlin. And I work at Camunda as a community marketing manager. So I'm responsible for all the community activities, also including the meetups. So I support our awesome meetup organizers in executing their meetups. And I'm also
the point of contact for community members. So of course, you can always reach out to Renko and Mauricio, but if you have any questions around community activities or just want to reach out directly, of course, you're very welcome too. Yeah, so about our Camunda community, actually, we are super excited that we have like so many international community folks all around the world. And it's really great to see, as I already said, to see all of you here today. Apart from our meetup group in Brazil, we also have other meetup groups all around the world. But as of today, or I think it's super exciting that Brazil is our biggest meetup group. So yeah, I think Mauricio, super great job. Well done. And I think it's super exciting, yeah, to see so many people from Brazil here. So if you have any questions around Camunda, technical questions, or want to reach out to other community folks, you can always go to our Camunda forum. So there are other community members as well as our Camundos. So they will always reply to your questions. So this is actually a great place for you to join. I can also send the links after this into the chat here. And then something exciting that we are working on right now is a Camunda community newsletter, which is for our Camunda developer community. So I will also send the link into the chat after this. And yeah, this will be a newsletter. We will include first-hand information about product updates, also content highlights. And of course, we will also highlight community contributions and our upcoming events. So if you want to get this kind of info, I will send the link into the chat, and then you can just sign up at the bottom of the page. And yeah, this will be a monthly newsletter. So yeah, and it will start from next month on. So apart from our meetups, of course, we also have other events that you're very welcome to join. And due to the fact that now everything is moving online, it's even easier for you to join. So I think this is one of the good things about moving all the events online, so we can really get in touch with our global community. We have the Camunda Question Corner, which is hosted by Niall and Nele. Maybe you know them, because if you're part of the community, it's very likely that you maybe saw Niall at one of our online events. And we will have the next Camunda Question Corner on June 18, actually. I think it's wrong here, but I will post the link also into the chat. And actually there you can ask questions all around Camunda. So if you want to get your questions answered, you can just join the event and ask your questions there. So then our Camunda Code Studio is a 3-hour online workshop also for our community, also hosted by Niall and Nele. And the next one will take place in September. The specific date will be announced. And yeah, I think this is a great community event if you just want to learn how to use Camunda. The last one was more a beginner's workshop. I think the next one will be more like a semi-advanced workshop, or something between beginner and advanced. So yeah, I think if you already use Camunda once, then you should definitely join there. But of course, we will announce the specific date. And then also our process automation forum. So if you're quite new to Camunda, I think then this is a great event to join. This one will be in July. We have a lot of customer presentations there, but also from our Camundos, they will also present there. It will be in English, so all of those events that I just presented are in English. So if you're comfortable with joining an English event, then definitely you're very welcome to join. So I will post the links into the chat, as I said. Yeah, so thank you very much again for joining. It's really great to see all of you here, and I hope to see you maybe at one of our next online events. Thank you, Luca. The numbers is growing. Yeah, it's so great to see.
I'm very happy with this. Pessoal, os números estão crescendo. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Os números estão crescendo bastante aqui e a comunidade está respondendo muito bem ao que a gente tem feito aqui, ajudado as pessoas a utilizar a solução free, né? A solução open source e a solução que o pessoal depois migra para a enterprise com mais serviços e tal. Eu fiquei gostei muito do que o Renko falou sobre a COVID response, né? O que a Camunda está fazendo para atender organizações sem fins lucrativos ou outras organizações que queiram trabalhar para a pandemia, prestando serviços de graça e fornecendo solução para atender nesse momento difícil que a gente está. O que eu quero mostrar agora para vocês aqui, nós temos vários assuntos, então vocês responderam, a todos que entraram, muitos responderam sobre o que vocês gostariam de temas de preferência, né, ideias inspiradoras para os próximos eventos. Algumas aqui eu coloquei, tem mais lá, eu vi que tem mais pessoas que entraram, e eu compilei um pouco dessas palavras que estão lá. Então, o pessoal quer saber um pouco mais sobre microservices, RPA, REST API, BPM, escalabilidade. Escalabilidade é um assunto que a gente está conseguindo um case para o próximo Camunda evento. É um evento que a gente pode fazer aqui com um cliente que tem volume, que a gente diria, em volumes insanos no Camunda. Nós não tivemos ainda a confirmação desse case, mas em breve aí eu vou colocar lá no Meetup. Então fiquem atentos e muito obrigado pelo feedback que vocês deram lá, ideias sobre novos eventos. Eu estou vendo aqui no chat também pessoas colocando aqui um feedback muito positivo sobre tudo que a gente está falando aqui, fazendo. É meio corrido aqui, tá? A gente não consegue atender todas as perguntas, mas estamos levando muito em consideração o feedback que vocês estão nos dando, pessoal. É muito bom isso e o pessoal da Camunda nos dá um apoio muito legal, inclusive os eventos presenciais. A gente conseguiu pagar cerveja e bebida para todo mundo e comida e lugares bacanas também, que eles bancaram todos os custos para a gente poder fazer isso. E aqui a gente está utilizando a plataforma Zoom deles que nos concederam. Então a gente vai levar em consideração, vou falar bastante com o Lucas também, do que nós vamos utilizar aí de próximos eventos aqui. E também já quero anunciar, então, dia 14 de julho, um pouco mais de um mês, nós teremos o próximo Camunda Meetup aqui remoto, né? Porque eu acho que ainda não vamos estar livres para poder sair à rua. Então, 14 de julho, save the date, guardem essa data aí, onde nós podemos aí fazer um próximo Meetup online, que para mim aqui foi uma experiência muito legal, poder não ser fazer o co-host aqui dessa iniciativa. Então, mais um pouco de tempo de vocês, eu não sei como que a gente pode fazer isso. Eu gostaria de fazer uma foto desse tipo aqui com mosaico. Claro, né, com a permissão de vocês, se vocês puderem. Essa aqui foi a reunião que nós fizemos ontem de ensaio aqui. E se vocês nos derem a permissão, vocês podem ligar a câmera, né? Aqueles que não queiram, fiquem à vontade para não aparecer. E a gente tirar uma foto aqui, né? Que seria um screen, né? De um mosaico. E eu não sei como é que a gente pode fazer isso. Então, as pessoas que quiserem fazer parte desse mosaico conosco, por favor, liguem suas câmeras que a gente possa fazer aqui uma foto de todos juntos. Temos quase 200 pessoas aqui. Luca, você consegue fazer isso? Eu tenho que... Ó, já apareceu o Glauco aqui. Peraí. Eu vou interromper aqui. E agora, como é que transformamos para mosaico? Aí! Agora sim! Fantástico, pessoal! Olha só, mais gente entrando. Pô, tô tirando mais fotos aqui. Aí, dá aquele sorrisinho, aquele joinha, né? Vamos lá. Tô tirando várias fotos. Aí, pessoal. Legal.
todos estão permitindo que a gente coloque isso em redes sociais, né? Cara, eu tô arrepiado aqui. Olha só, eu vou até... Ah, tem 4 páginas. Para aí. Nós temos 4 páginas. 4 páginas. Olha aqui, página 3. Aí agora aqui na página 3, o pessoal que não ligou a câmera. Legal. Isso aqui é característico do momento que a gente está passando, né, pessoal? Pô, muito legal. Muito legal. Obrigado. Muita gente que eu conheço aqui, a Quênia. Olha aí. Bacana. Vamos lá. Mais uma foto. Muita gente que a gente conhece aí. Legal. Pessoal, fantástico. Muito obrigado. Olha, vocês fizeram eu ganhar o dia fazendo me arrepiar aqui. Luca, fecha aí com a sua mensagem final, por favor. Please. Your end message for us. My message for you? Ah, yeah, okay. Sorry, I think I have to practice my Portuguese for the next meetup in July. But as I said, thank you so much all for coming. It's super great to see so many people from Brazil. And as we already said, you can always reach out to us if if you have any questions or just want to give us feedback. So thank you all for coming, and I hope to see you already all in July, already in 1 month almost. Thank you so much. Pessoal, tenham um bom almoço e não esqueçam, se quiserem saber as novidades com o pessoal da Camunda nos Estados Unidos, está iniciando uma live agora meio-dia com eles, ok? Muito obrigado, pessoal da Mão Geral.